Gênesis 35 é a palavra que eu quero liberar. Vamos ler aqui verso 16. Partiram de Betel, Gênesis 35, 16. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho, cujo nome lhe foi a ela Penoso. Verso 17. Tendo ela trabalhado em seu parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois também este filho terás. Ao sair-lhe a alma, e diz aqui entre parênteses, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, isto é, Belém. Sobre a sepultura de Raquel erigiu Jacó uma coluna, e até o dia de hoje essa coluna marca a sepultura de Raquel. Diga glória a Deus por isso, por essa palavra, é claro, né? Amém? Senhor, obrigado por estarmos aqui. E nós queremos nesta manhã ativar esta palavra profética sobre a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. Amém? Rapidamente eu quero passar para você uma direção profética maravilhosa, que isso pode acontecer na sua vida. A Bíblia está dizendo que Raquel, ela está dando à luz. E a Bíblia diz que no momento que ela está dando essa luz, ela perde a sua vida. Mas antes dela perder a sua vida, ela tem ainda uma força de abrir a sua boca e ela liberar o nome do filho. Para quem não sabe, nós muitas vezes temos, por exemplo, se você for estudar o seu nome, você vai ver o significado do seu nome, né? Por exemplo, meu nome é Paulo Pedro, então eu sou uma pequena pedra. Não sei qual é o significado do seu nome, mas o que ela está colocando aqui, ela, no momento da sua dor, ela coloca Benoni. E Benoni significa filho da aflição. Ou seja, aquele menino, ele está nascendo agora, sendo marcado por uma sentença. É igualzinho o nome de Jacó, porque o nome de Jacó significa enganador. Imagina você tendo um nome, ô seu enganador, né? E isso ia ficar muito ruim. Toda vez que você recebe uma palavra negativa, isso nunca vai te impulsionar, isso sempre vai travar você. E infelizmente é o que acontece no dia a dia. Então aquele menino, aquela criança, está recebendo um nome de aflição. Fique imaginando ele crescendo e as pessoas chamando ele de Benoni. Ô aflição, ô causador da morte da sua mãe. Com toda certeza esse menino nunca ia dar certo na vida, né? Porém, o que o seu pai percebeu? Ele entende que aquele menino não poderia carregar para sempre um nome negativo. Então, quando a mãe abre a boca e diz: você é o filho da minha aflição, e morre, o pai pega aquele menino e diz: Nini, você não vai ser chamado filho de dor, você não vai ser chamado filho de aflição, você vai ser chamado Benjamim. E o significado do nome Benjamim é: você é filho da mão direita. Então o pai, eu não vou dizer que ele não sabia o que estava fazendo, eu acredito que sim, mas o pai automaticamente está dando uma direção para aquela criança, mesmo que ela não saiba. Mas o pai está abençoando aquela criança para que realmente ele não fosse um filho da aflição, mas ele se tornasse alguém realmente abençoado na vida. Quando você analisa isso,
e nós olhamos para a nossa vida, quantos de nós não passamos pelas mesmas coisas? Quantos de nós, eu lembro que quando a minha filha maior, a Ana Letícia, ela estava lá dentro do ventre, eu lembro que um pastor ligou para mim e disse assim: pastor, ora pela sua esposa. Aí eu até dei risada, porque eu estava orando por ela, né? Aí ele falou assim: não, pastor, eu queria que você orasse pela sua filha. Olha, na sua esposa, mas orando pela sua filha e profetizando bênção sobre a vida dela, que o parto dela vai ser, ela vai chegar até os 9 meses, que são 32 semanas ou mais por aí, 40 semanas, que são 40 semanas, o parto dela vai ser um parto muito bem sucedido. Então aquilo me despertou e eu comecei a orar pela vida da minha esposa e abençoar a vida da minha filha, declarando palavras de bênção. Graças a Deus ela está aí com 18 anos, o parto foi uma grande bênção, graças a Deus não teve nenhum tipo de sequela. Então, eu recebi uma estratégia, né, de um homem de Deus. Por quê? Porque no meio em que nós estávamos, muitas esposas de pastores estavam engravidando, mas os filhos estavam morrendo, né? E aí, graças a Deus, esse pastor teve essa direção e eu profetizei isso. Então nós entendemos que é muito importante, né, e entendermos a palavra, e em qualquer tipo de situação sobre a nossa vida, nós temos que profetizar a palavra. Quem sabe nós que estamos aqui nesta manhã, quando seu pai ou sua mãe descobriu que você estava ali, quem sabe eles não profetizaram uma coisa negativa? Quem sabe sua mãe de repente não sofreu uma queda? Eu lembro de uma moça que ela não sabia o que estava fazendo, mas depois nós repreendemos ela. Uma amiga dela descobriu que estava grávida, e a amiga dela falou assim: começa a me dar soco aqui, porque eu quero perder essa criança. Você acredita nisso? Quem sabe isso não aconteceu? Quantas coisas nós não sabemos? Por exemplo, quantos aqui lembram quando você estava dentro da barriga da sua mãe? Levanta aí a mão. Ninguém? Quantos aqui lembram quando você tinha 9 meses? Alguém lembra? Mas você estava lá, não estava? Sim ou não? Quantos aqui lembram quando você tinha 6 meses de vida, depois que você saiu da barriga da sua mãe? Quantos aqui lembram? 1 ano. Você lembra? Quantos aqui lembram? 1 ano. Quantos aqui lembram quando você tinha 2 anos? Ninguém lembra quando você tinha 2 anos? 3 anos, você lembra alguma coisa quando você tinha 3 anos? Super dotadas, as irmãs aqui, super dotadas. 3 anos. Do que vocês lembravam? Com 3 anos vocês já andavam? É? É porque eu não me lembro que eu andava com 3 anos. Por isso que eu estou perguntando. E aí? 3 anos? E aí? Aí você pegou ela e levou ela para onde? Ai, marcou, claro, 3 anos. Alguém mais com 3 anos? 4 anos. Kaique com 4 anos. 5 anos. Gente, precisa de cura mesmo, hein? 6 anos. 7 anos. Vocês não lembram? 7 anos. 8 anos, alguém lembra? 9 anos. 30 anos agora. Vocês nasceram. Gente, vocês nasceram. Vocês nasceram mesmo, gente. E isso é muito sério que eu estou falando. A gente está brincando, né? É até bacana, mas é complicado, porque quando você não lembra do seu passado, o inimigo faz o que quiser com a sua vida. Quando ele consegue esconder, às vezes, traumas, palavras negativas, situações, ele consegue fazer o que quiser na sua vida. Então, às vezes a pessoa fala: mas eu não gosto de lembrar do meu passado, porque o meu passado me traz aflição.
Opa, ô Benjamin, alô? Né, eu estou chamando você de Benjamin, mas na realidade era para chamar de Benoni. Ô Benoni, não fala do meu passado, porque o meu passado me traz aflição, o meu passado me traz dores, eu não gosto de lembrar do meu passado. Por que você não gosta? Porque eu sofri demais, e eu me angustiei demais, e eu gosto de esquecer. Lembre que com Deus não funciona desse jeito. Não, Deus quer que eu sofra? Não, Deus não quer que você sofra. Deus quer que você seja curado no meio daquilo que trouxe uma aflição sobre a sua vida. Esse é o processo de Deus. Então, se nós pensamos assim, eu quero esquecer, pastor, eu gosto de esquecer, nem me fala que eu gosto de esquecer. Não vai dar para esquecer, porque a nossa vida é uma vida de ciclo. A nossa vida, eu estava pensando esses dias e eu fiquei imaginando, o povo de Israel, gosto muito de falar sobre isso, o povo de Israel fazendo um ano que está andando no deserto e parando no mesmo lugar, e eles tendo que lembrar, foi aqui que nós duvidamos. Aí anda mais um ano, para no mesmo lugar, eles têm que lembrar, foi aqui que nós duvidamos. Anda mais um ano, 3, 4, 5, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e no mesmo lugar tendo que rever aquela situação. Por que nós duvidamos? Fico imaginando que aqueles que já eram, que tinham, porque o Caleb tinha 40 anos quando ele poderia entrar na terra, mas ele teve que retroceder por causa dos incrédulos. Fico imaginando agora Caleb com 50, Caleb com 60 anos, Caleb com 70 anos, porque ele entra na terra com 80, né? Ele tendo que, por causa desses incrédulos aí, eu não pude entrar na terra, porque eles não podiam entrar. Talvez a nossa mente está assim, era só eles terem ido. Não, Deus não foi com eles. E mesmo aqueles que tentaram ir, que estavam passando por cima da palavra de Deus, eles não conseguiram entrar. Por quê? Porque se nós queremos crescer, se nós queremos, irmãos, entende isso, isso tem que bater sempre no seu coração. E não existe uma igreja verdadeira, não existe, irmão, um outro meio de você avançar se você não se abrir para a cura. Não adianta, não tem jeito. A gente pode enganar, mas nós sempre vamos nos deparar com a situação. Entende isso? Sempre vamos deparar. Então, esse é o momento em que você precisa entender que se você não está sendo curado em alguma área, não tem como você avançar. Agora vamos perguntar? Vou perguntar aqui para vocês. Pastor, o que eu quero é vencer. O que eu quero é ter vitória. O que eu quero é ser abençoado. O que eu quero é prosperar. O que eu quero é minha salvação. O que eu quero é isso. O que eu quero é isso. Ok, isso não é pecado você desejar essas coisas, mas você entende que alguma coisa está impedindo você de chegar lá? Alguma coisa está impedindo você de avançar? Alguma coisa está impedindo você de crescer? Por exemplo, eu vou falar uma coisa, uma pessoa assim, que ela vive mudando, nem vou falar da igreja, gente, eu vou falar uma pessoa no mundo mesmo, uma pessoa que trabalha, e aí ela fica assim, 6 meses numa empresa, depois mais 6 meses na outra, depois mais 6 meses na outra, ela não consegue ficar nem um ano. Às vezes ela está dizendo assim, não, mas é que eu gosto, eu quero crescer, quero avançar. Não é isso. Ela não é uma pessoa que consegue estar estabilizada num lugar. E isso não é o problema da empresa, esse é o problema dela. Ela não assume essa responsabilidade. Então você fica imaginando que se uma pessoa como essa, né, porque você tem que ter alguma coisa na carteira hoje. Pastor, é pecado eu só trabalhar num lugar e depois, às vezes as pessoas dão uma olhada e vão perguntar, por que só ficou 6 meses aqui? Né? Eles vão analisar, eles querem saber. E isso vai muito de uma personalidade, porque quando eles perguntam assim, o que você, como é que eles vão perguntar assim? O que você pode oferecer para a empresa? Aí a pessoa muitas vezes, ela se entrega ali e eles não pegam, porque eles conseguem entender que a pessoa não está nem aí, ela está preocupada em ganhar o dinheiro, mas ela não tem uma responsabilidade. E quando a empresa precisa dela,
ela simplesmente vai embora. Então isso é um problema que existe na pessoa. Deus pode curar isso? Claro que pode curar. Como é que Deus cura? Quando essa pessoa entra na palavra, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Ela entra na palavra e o Espírito de Deus, com o maior amor do mundo, mostra: é aqui que você está travando. E ele só diz isso. O resto é você que decide mudar ou não mudar. Então isso está na vida de todos nós, né? Porque é sempre bom. Não adianta fugir. O certo é o mais rápido possível você procurar ajuda. Ajuda na palavra de Deus, ajuda com um homem ou uma mulher de Deus que vão ministrar você, que não vão te julgar, mas vão ministrar você, porque isso é bom para você. Então você precisa se valorizar mais. Você tem que se amar mais. Você tem que ter mais esperança em cima de você mesmo. Não é deixar as coisas acontecerem. Irmãos, porque assim, não se acostuma com o que todo mundo está fazendo no mundo. Eu não posso falar que está sendo gravado, mas não se acostuma com o que todo mundo. Você percebe que as coisas não são normais. E Deus tem uma promessa de diferença sobre a sua vida. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Deus, ele olha para você e ele chama você de filho. Deus, ele olha para você e ele chama você de rei. A Bíblia diz que ele nos constituiu como reis e sacerdotes. Deus, ele olha para você como como é que diz? Como alguém que tem autoridade. Olhe para o irmão que está do seu lado e fala assim: por que você e eu temos essa dificuldade de assumirmos o que Deus está dizendo? Nós temos essa dificuldade. Nós nos sentimos filhos bastardos, nós nos sentimos sem valor, nós nos sentimos, sabe o bagaço da laranja, aquele louvor? Não é? A gente se sente assim. Então Deus está dizendo, porque Deus está usando a vida de Jacó e está dizendo assim: não, você é Benjamim, ou seja, você é filho da mão direita. Ou seja, a mão direita, para Deus, o posicionamento direito é um posicionamento de honra. Então, por exemplo, quem anda dessa forma, quem sabe, toda pessoa que vai ser honrada, ela é colocada do lado direito. Então o próprio pai está dizendo assim: não, eu quero honrar você. Você será honrado. Então havia uma marca sobre a vida daquele homem, daquela criança. E ele cresce debaixo dessa marca. Amém ou não amém? Por exemplo, deixa eu te falar uma coisa. O que Davi tinha de diferença, de diferente em relação a eu e você? Qual era a diferença que ele tinha? Ele era um homem que nem eu e você, tinha sangue que nem eu e você. Qual era a diferença? Porque ele era rico. Não, ele era pastor, cuidava de ovelha. O que mais? Ele era desprezado pelo pai. O pai esqueceu quando o profeta chegou lá. Quando o profeta perguntou: tem mais alguém? Ele: não, está aqui todo mundo. Aí que ele lembrou: não, tem Davi. Alguém diz que Davi era desprezado. Alguém diz que ele era filho de um outro relacionamento com o pai, que a família não gostava dele. Isso é uma verdade, porque quando ele vai lá para a guerra, os irmãos se levantam contra ele. Qual é a diferença que eu e você temos de Davi? Nenhuma, irmão. Nenhuma. Mas a Bíblia diz que Davi não perdeu uma batalha. A Bíblia diz que mesmo que ele, conta-se aqui que algum momento ele está cansado e parece que o inimigo vai vencer, mas aí vem alguém e livra ele. Então qual é a diferença? Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: então qual é a diferença entre Davi e eu ou você? A diferença é que Davi
sabia o Deus que ele servia. A diferença é que Davi sabia que ele tinha sido marcado. Porque quando o profeta derrama azeite sobre ele, marca ele. E a diferença é que ele soube viver o destino que Deus preparou para a vida dele. Alô? Fala para o irmão que está do seu lado. Você tem um destino. Talvez o seu pai e a sua mãe, fala assim para o irmão que está do seu lado. Talvez o seu pai e a sua mãe profetizaram um destino negativo. Mas quando você recebeu Jesus, Deus liberou o teu verdadeiro destino. E aí você tem que descobrir esse destino, irmão. Porque eu não nasci. Porque eu já recebi sentenças assim. Olha a sentença que eu recebi. Eu vou falar. Preto só serve para ser sambista ou ladrão. Sentença. Isso é sentença. Se eu aceito isso, até que era gostosinho ser um sambista. Ou eu coloco na minha mente, eu vou ser ladrão, cara. Na primeira, irmão, já era. Porque eu não nasci para isso. Mas o inimigo ou pessoas querem determinar o nosso destino. Às vezes, a nossa família, sem ter o conhecimento do que Deus tem para nós, querem determinar, porque por isso que a gente precisa da direção de Deus. E aí, sem uma família, lembra quando a gente apresenta aqui crianças aqui? O que nós fazemos aqui? Ô pai, mãe, você promete ensinar a criança no caminho que ela deva andar? Não é isso? Aí os pais, não, a gente promete. Olha o que eles estão falando, não é melhor falar que não? Não é melhor, gente? Do que falar, não, a gente promete, está prometendo para Deus ensinar a criança. Mas nem a pessoa vem na igreja. Não traz nem a criança mais. A criança quando começa, que lugar que é esse? Quando a criança começa a lembrar. Que lugar que é esse aqui? Não, era a igreja, a gente te apresentou. Ué, e por que eu fui lá? Não, a gente apresentou você para Deus. Mas por que eu nunca mais fui lá? Complicado, né? Mas entende isso. Você não tem diferença nenhuma de Davi. Você não tem diferença nenhuma de nenhum dos heróis da Bíblia. Seja homem ou seja mulher. Não tem diferença sobre você. Deus não faz acepção de pessoas. Mas você tem que entender que você tem que assumir o destino que o Senhor tem para a sua vida. Agora isso, irmão, é lembrando, tem que lembrar, o Espírito Santo está aí com você. Ele é expert em lembrar a você aonde foi que o inimigo conseguiu te travar. Aonde foi que ele conseguiu impedir o teu crescimento? Aonde foi que de repente você olhou para um lado e disse, eu vou esquecer disso aqui. Eu vou fazer isso daqui, eu vou fazer aquilo lá. O Espírito Santo vai lembrar. E aí você volta ao teu lugar de origem. E aí você caminha segundo a vontade do Senhor. Irmão, é isso que Deus está esperando de cada um de vocês. Se isso não acontece, olha o que diz aqui a palavra de Deus, segundo Reis, capítulo 13. Segundo Reis, capítulo 13. Se isso não acontece, verso 14. 13, 14, de segundo Reis. Sua mãe? A cara. Segundo Reis 14. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença que morreu. Jeoás, rei de Israel, desceu a vê-lo e chorou sobre ele. O que Jeoás era? O que ele era? Rei. Rei de quem? De Israel. Então fale para o irmão que está falando, ele era um rei. Irmão, ele era um cara de autoridade. Tá? Ele era um cara de autoridade. Ele soube que Eliseu ia morrer. E ele vai visitar Eliseu. E aí ele tem tanto carinho por Eliseu, que ele diz assim, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros.
Ele está falando quase que a mesma palavra que Eliseu falou para o Elias, quando Elias subiu no redemoinho. Então ele diz: meu pai, carros de Israel, os seus cavaleiros. Aí Eliseu olhando para ele, porque o profeta, irmão, ele entende o ambiente. Alô? O profeta entende o ambiente. Se existe um ambiente negativo, o profeta sabe. Se existe um ambiente de incredulidade, o profeta sabe. Não porque ele é o cara, é porque o Espírito revela isso para ele. Se existe uma necessidade naquele lugar, o profeta sabe. Entenda isso. Não dá para esconder, a não ser que Deus não revele. Tá? Porque há momentos também que diz na Bíblia que Deus não quis revelar o sentimento daquela mulher. Que o filho tinha, eu acho que o filho tinha morrido, eu acho que era isso. Então ele não quis mostrar. Então, o profeta chega para ele e diz assim: ô Joás, vê lá no verso 15. Toma um arco e flechas. O profeta está entendendo que ele está meio desanimado. Toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Então disse, verso 16: disse o Eliseu ao rei. Fala assim: Eliseu era o profeta. E fala assim comigo: o profeta, ele é a boca de Deus. Então fala assim comigo, por favor. Quem estava falando não era o Eliseu, era Deus usando a boca de Eliseu. Então Deus está dizendo assim através daquele profeta. Ele diz assim: pega o arco e flecha. E ele tomou um arco e flecha. Verso 16 diz: então Eliseu disse ao rei: põe a mão sobre o arco. Pegando ele o arco, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu ainda, declarando, né? A flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Ele deu o nome. Ele disse: você está lançando uma flecha, e essa flecha representa a vitória sobre aquilo que está te incomodando. Alô? Às vezes você precisa entender que Deus, ele tem várias formas de trazer uma direção. E quem disse que Deus não está trazendo a direção? Quem disse que Deus não está trazendo a direção? Quem disse que Deus não está trazendo direção? O problema é a aflição, aquilo pelo qual a pessoa está totalmente envolvida, que impede de ouvir o que Deus está falando. Mas vem cá, ele não foi para o profeta? O profeta está falando, o profeta está dando uma direção, mas às vezes a aflição, aquilo que ele está passando, ou que ela está passando, é maior do que a palavra que está saindo da boca do profeta. O que Deus está dizendo? Quando você busca a Deus, irmão, há momentos que Deus vai falar assim: para. Deus não é aquele Deus que sempre está dizendo vai. Não, não é isso. Há momentos que Deus fala assim: ó, não é momento. Há momentos que Deus diz assim: agora é. Deus sempre vai trazer uma palavra, ou uma palavra para você se fortalecer e caminhar, ou uma palavra para você avançar. Deus sempre vai trazer isso. Então o profeta ainda ajuda. Como é que o profeta doente, porque ele tá colocando as duas mãos sobre o rei, e ele está dizendo: rei, atira. Isso quer dizer que está tendo um impulso. Toda vez que você vem a um lugar profético como esse, o Espírito Santo está te dando um impulso. O Espírito Santo está falando. Você não pode pegar uma palavra que está sendo transmitida da parte de Deus, deste altar, e você amassar e jogar fora.
e você fingir que não é com você. Você não pode fazer isso. Mas por que nós acabamos sempre desprezando o que sai do altar? Vamos lá. Pegando ele o arco, verso 16, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei, disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu, disse mais Eliseu: atira. Ele atirou, prosseguiu Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Tu ferirás os sírios em Efeque até os consumir. Disse mais: toma as flechas, e o rei as tomou. Então disse o rei a Israel: fere a terra. E aí ele começa. Ele feriu 3 vezes, e a Bíblia diz que ele parou. Pergunta para o irmão que está do seu lado: por que ele parou? Pergunta de novo com mais ênfase: por que ele parou? Fala assim: parou por quê? Por que parou? Por que ele parou? Por que ele parou? Agora julga ele aí, o irmão que está do seu lado. Está parecendo alguém que eu conheço. Sabe por quê, irmão? Você sabe que uma criança, quando ela nasce, como é que chama? Cesárea, ela tem um grande problema, né? Porque ela não fez um esforço para nascer. E ela traz isso pelo resto da vida. Porque ela acredita, como minha filha fala, ela acredita que a vida é um morango. É isso, amor, que fala? Então ela nunca tem vontade de fazer nada. Ela pode até ser impulsionada por um tempo, mas ela perde a vontade. Fala para o irmão que está do seu lado: ei, parece que Deus está falando da sua vida. Fala aí, irmão. Fala aí para a pessoa que está do seu lado: ei, parece que Deus está falando da sua vida. O rei, porque todo mundo espera que o rei, que é um cara de autoridade, ele seja um cara motivado, um cara que vai para frente, um cara, mas ele está sendo aqui dominado por uma aflição. Qual era a aflição? Ele estava com medo do inimigo. Por isso que ele vai procurar o profeta, porque o profeta já está prestes a morrer. Então ele fala: se o profeta morreu, o que será de mim? Como é que eu vou saber uma direção? Mas Deus usou o profeta para dar uma direção. Pega as flechas, e as flechas que a primeira flecha que você lançar já tem um nome. Você vai ter vitória sobre os teus inimigos. E aí vem a direção, outra direção. Pega as flechas e fere a terra. Começa a ferir a terra. Começa a ferir a terra. E quantas flechas tem uma aljava, irmão? Aljava é o lugar que você guarda as flechas. Quantas flechas tem uma aljava? 7. Então uma ele lançou para o oriente. E ele tinha mais 6 para lançar. Aí ele começa uma. É a mesma coisa que acontece. A nossa vida é assim: ô glória, ô aleluia, aleluia. Ô glória, terceiro, ô glória. Aí quando a gente não começa a ver nada, a gente começa a olhar para a gente para. Isso, fica tranquilo que isso acontece com todo mundo, gente. Mas no momento que acontecer isso, nós temos que entender o que é que está impedindo eu e você de prosseguirmos. Talvez foi uma palavra lançada. Isso é sério, irmão. Eu lembro há muito tempo atrás que quando eu vi uma cena na minha família, eu lembro isso, eu tinha 4 anos de idade. Quando eu vi uma cena na minha família, eu acho que se minha mãe estivesse aqui viva, ela ia falar assim: eu não lembro disso não, menino. Minha mãe era assim, né? Só Deus na vida. Ou eu vivi no mundo da lua, né? Eu vivo sempre no mundo da lua, sabe aquele louvor? Né? Mas eu lembro de uma cena que eu escutei uma voz da minha mãe dizendo assim: não diga nada. Então, diante de situações, eu sempre tive dificuldade de abrir a boca e falar, porque vinha aquela palavra: não diga nada. Quer dizer, eu tinha que ver a cena e eu não podia falar nada. Está todo mundo curioso com o que é a cena, né? Mas não é de sua conta, né? Então eu tive que ver a cena e não falar nada.
Então, o que eu preciso fazer no meio de uma situação? Eu descobri o que é que estava me travando de tomar uma posição. Por que eu sou demorado em tomar uma posição? Por que eu demoro? Porque eu lembro, não fale nada, não fale nada. Quem é que tem que fazer uma mudança? Deus? Não, Deus só está mostrando aonde é que você está ali travado. O que você tem que fazer? Eu tenho que mudar isso. Ressignificar, chama seu nome. Eu tenho que retirar essa palavra negativa. Por exemplo, às vezes, irmão, os seus pais inconscientemente dizem assim: não era nem para você ter nascido, pronto. Eu fico pensando, uma criança ouvindo um negócio desse. Ou eu mesmo que tenho 50 anos, se meu pai falasse hoje para mim assim: menino, não era nem para você ter nascido, é uma palavra. Então esse rei, ele está mostrando que ele não tem ânimo, que ele não tem esperança, que ele não tem fé, que ele não está convicto que aquilo vai acontecer. E o profeta está dizendo aqui, que o profeta ficou tão indignado, que ele disse assim: se você tivesse continuado, você teria vencido completamente os teus inimigos. Mas porque você parou, só 3 vezes você vai vencer os teus inimigos. São coisas inacabadas. É por isso que muitas vezes as pessoas começam, e isso vai em tudo, irmão. São em relacionamentos que começa e não termina, é estudar que começa e não termina, é trabalho que começa e não termina, é religião que se converte e depois desconverte, é uma forma assim: não, eu estou com você, mas não está, isso está dentro do ser humano. Começa uma coisa empolgado, mas ele fica travado. E outra coisa, ao invés de assumir, que a primeira coisa para uma mudança é assumir, eu tenho essa dificuldade mesmo. Porque ninguém tem coragem de assumir que é mentiroso, né? Ninguém tem dificuldade. Ninguém tem, aliás, facilidade. Ninguém tem facilidade de assumir que é mentiroso. Ninguém tem facilidade de assumir que é fofoqueiro. Já pensou alguém falou: não, lembra da história dos 3 irmãos que se reuniram lá no monte para orar? Aí eles estavam lá orando, jejuando, já fazia uma semana que eles estão lá orando, e aí eles falaram assim: eu preciso falar uma coisa para vocês. Olha, eu quero dizer para vocês que eu ainda não parei de fumar, né? E fumar e beber. E eu estou falando para vocês aqui, eu senti no meu coração de contar para vocês o meu problema. Aí o outro foi tocado também. Ele disse: já que você se abriu, eu quero dizer para você que eu sou adúltero. Eu vivo me prostituindo. Então eu senti. E aí o outro começou a chorar. E aí os 2 falaram assim: mas por que você está chorando? Será que o teu pecado é maior do que o nosso? Não, já que a gente se abriu aqui, né? Conta qual é o seu problema? Ele falou assim: o meu problema é que eu não consigo esconder nada. Tudo que eu fico sabendo, eu conto para todo mundo. Fica sabendo Imagina como é que ficou a vida dos outros 2. Alô? Fala para o irmão que está do seu lado: oi. O que você precisa? Fala para o irmão: o que você precisa é entender que Deus, fala assim, que Deus quer que você termine. A gente fala, termine tudo aquilo que você começou. Complete o ciclo. Complete o ciclo. Se você precisa lutar por alguma coisa, lute para que esse ciclo se complete. Porque senão toda vez você vai se deparar com esse ciclo e você vai ficar sendo travado. É fácil. Faz assim comigo. Fica assim, isso aqui é sinal de que você está pensando, né? Faz assim comigo. Começa a pensar em alguém. Você não vai muito longe. Começa a pensar em alguém que você conhece, claro, né? E vai ficar, faz assim ainda. E a pessoa fala que vai fazer uma coisa, e ela até começa a fazer. Não estou falando de você, tá? Mas só, você pensa em outra pessoa. E ela para. Ela desiste. Ela abandona. Você já pensou? Alguém aqui pensou? Quantos aqui
Veio alguém na sua mente? Levanta a mão aí. Veio alguém? Levanta a mão assim. Então está vendo como eu estou pregando a verdade? Por que isso acontece na vida das pessoas? É porque elas estão travadas. Mas Deus está dizendo para nós que você não é um Benoni. Fale para o irmão que está ao seu lado: você não é um Benoni. Não, fala com mais convicção: você não é um Benoni. A minha esposa está me lembrando aqui de um versículo, Eclesiastes. Abre aí a sua Bíblia, por favor. Eu ia terminar, tá? Mas ela aqui falou para, entendeu? Eu já ia acabar. Eu mandar o pessoal ficar em pé, mas tem que obedecer. Eclesiastes 7:8. Eclesiastes 7:8. Quem achou? Está dizendo assim: melhor, fala comigo, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. O que está dizendo? Em outras palavras, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então, é melhor o final do que o começo. Amém ou não amém? Então, irmãos, isso é sério. Se existem áreas da nossa vida que ainda estão inacabadas, pastor, mas como é que eu consigo isso? Eu não sei te dizer como. Uma coisa eu posso te dizer: você precisa buscar a Deus. Você tem que buscar o Senhor. E Deus vai começar a te mostrar. Eu quero profetizar sobre a tua vida que você precisa ter sonhos. Levante a sua mão, eu quero profetizar que Deus vai te dar sonhos. Agora vem cá. Se você teve uma vida agitada no decorrer do dia, e você começar a sonhar com um monte de besteira, não é Deus não, tá, irmão? Amém? Deu para você entender? O que você precisa entender é o seguinte: você precisa descansar, repousar. Repouse e diga: Senhor, mostra. E o Senhor vai começar a mostrar áreas na sua vida que estão travadas, áreas na sua vida que precisam caminhar. Nós estamos cercados de pessoas assim, que começam alguma coisa e não terminam. Você não pode ser uma pessoa dessa. E você não precisa ser uma pessoa dessa. Você não precisa ser como essas pessoas. Deus está dizendo que você pode ser bem melhor do que essas pessoas. O Benjamin, com certeza, ouviu falar que a mãe dele o chamou de filho da aflição. Mas o que é que ele aceitou? Ele aceitou isso? Ou ele aceitou o nome que o pai dele deu para ele? Você concorda comigo? Ou você acha que essa história aqui ele não estava sabendo? Com certeza ele estava sabendo. O pai chegou e falou assim: olha, sua mãe, no meio de uma aflição, jogou essa palavra negativa sobre você, mas eu, como seu pai, te dei uma nova direção. Aí que está o grande segredo, gente. Um dia eu questionando sobre isso, porque assim, quando você vai conversar e desabafar com alguém, a pessoa sempre vai contar o seu passado. Estou mentindo? Porque ela está presa nesse passado. Ela acha que o passado dela é a causa da vida dela hoje. Mas ela coloca isso como se ela fosse a única pessoa na vida que passou por essa situação. Acho engraçado isso. E aí ela quer se esconder, né, no meio da situação. Olha, eu sou pobre por causa disso. Olha, eu estou passando por essa situação por causa disso. E ela começa a colocar os problemas naquilo que até os seus antepassados fizeram na vida dela. E aí eu falo uma coisa para você. Você está aqui hoje. É como se você fosse esse menino que está nascendo. A mãe desesperada disse: você é Benoni, você é filho da minha dor, você é filho da minha aflição. É isso que está sendo colocado. Mas tem alguém dizendo assim: não, meu filho, tudo bem que falaram que você é filho da dor, você é filho da aflição, tudo bem, meu filho, mas eu falei uma outra palavra sobre você.
Eu chamei você de Benjamim. E agora, o que você quer acreditar? No que você quer acreditar? E isso, irmão, envolve a fé. Isso envolve fé. Porque quando você olha para a palavra de Deus, Deus sempre está falando que Ele te ama. Deus sempre está falando que Ele tem coisas novas na sua vida. Deus sempre está falando que Ele pode, Ele quer e Ele vai curar a sua vida. Deus sempre está falando isso. Mas tem muita gente que está dizendo: eu ainda sou Benoni, eu ainda sou filho da dor, eu ainda sou filho da aflição. Então é como se a palavra de Deus estivesse sendo lançada, não vou dizer para porcos, mas sendo lançada, que eu já falei, né? Estivesse sendo lançada para pessoas que não acreditam, sendo lançada em vão. Então quando você vai procurar um psicólogo, você vai chegar e vai falar assim: ah, é que a minha vida foi assim, porque você já começa assim, né? É que a minha vida foi assim, é que a minha vida foi assado, é que a minha vida foi assim. Quando você começa a procurar o psicólogo, porque primeiro você tem que procurar o psicólogo para você se abrir. Porque ninguém paga um psicólogo e fica lá que nem uma geladeira. Então você vai procurar um psicólogo, você se abre. Aí você vai começar: é que a minha vida era assim, é que a minha vida era assada, é que a minha vida era aquilo, outro, não sei o que lá. E a função dele é te ouvir. E aí você descarrega em cima dele. E aí ele vai falar assim para você: tá, beleza. E o que você vai fazer com isso? Quê? Eu estou te pagando para você me dar uma solução. É isso que nós pensamos. Tem muita gente que na igreja vem e fala assim: eu vim aqui, pastor, para você me dar uma solução. Não, a palavra de Deus já está te dando a solução. O que você vai fazer com isso que aconteceu na sua vida? O que é que você vai fazer? Se falaram para você que você é Benoni, o que é que você vai fazer? Porque quando você abre a Bíblia está dizendo: você é Benjamim. Se falaram para você que você é filho da dor, você é filho da aflição, quando você vai para a Bíblia está dizendo: você é filho honrado, você é filho vitorioso, você é filho da mão direita, você é filho amado. Qual desses dois você vai escolher? Eu vou dizer para você, irmão, que tem muita gente que aceita a mentira do diabo. E isso não é fé. Porque fé é você não idealizar alguma coisa. Fé é você descobrir o que está escrito sobre você na Bíblia e viver. Isso é fé. E às vezes as pessoas vão nesses lugares aí, não sou contra, nos motivadores que existem por aí, eu não sou contra, porque é um barato. Eu já fui em alguns lugares, é um barato, a pessoa dizendo: você consegue. Tem gente que passa em cima do fogo, né? Tem um amigo meu que ele foi, passou em cima do fogo. Tem esse mesmo amigo meu, subiu ali, ó, nessa altura aqui, ó, e ele se jogou assim, ó, para trás, assim. Imagina, porque o pessoal pega lá, né? E aí a pessoa fica: eu consigo, eu consigo, eu consigo. E não é a mesma coisa que nós estamos falando na Bíblia. Só que ela sai de lá dizendo: joga a primeira flecha, segundo meio, terceiro meio, vamos dar o quarto. Por quê? Porque você não está fazendo nada por aquilo que fizeram com você. Você só recebeu uma palavra, mas você não está fazendo nada com aquilo que fizeram. Fala para o irmão que está do seu lado: sabe como é que você vai fazer alguma coisa? Quando você começar a profetizar o que Deus tem para você sobre a sua vida. Isso aqui é para você profetizar o que Deus tem sobre a sua vida, meu irmão. Isso aqui é para você usar, é para você declarar quais são as promessas de Deus sobre a tua vida. Levanta a tua mão e diga assim comigo: em nome de Jesus Cristo. Não, diga mais forte: em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais forte ainda, diga: em nome do Senhor Jesus. Eu quero ativar nessa manhã a promessa de Deus sobre a minha vida. Qual é a promessa de Deus sobre a sua vida? Terminando agora, Celinha. Ontem eu fui pregar e
o irmão estava com fome, tinha churrasco, e a barriga do irmão estava roncando lá. Gênesis 49. Gênesis 49, 27. Olha a promessa que Jacó liberou sobre Benjamim. A mãe disse: você é filho da minha aflição, você é filho da minha dor. Mas Jacó disse: além de você ser filho da mão direita, além de você ser um filho, que para mim é uma honra, eu profetizo que você é um lobo. Faz assim: au! Se é para cantar aquele louvor, dar uma baixadinha, não sei o que lá, todo mundo faz. Imita o Xande. Todo mundo faz. O Rodrigo nem olha para mim. Ele fica, hein, né? Imita o Xande aí. Eu só pedi para você fazer um AU. Vai lá. Tá bonita essa alcateia aí, tá legal? Vai de novo, vai. Olha, vai com mais força. Vai, gente. Não, gente, vamos lá, 1, 2, 3. Aí, ó, tá vendo? Fala pro irmão, tá sabendo? Você é um lobão. De novo, vai. Ué, irmão, porque a Bíblia está dizendo que você é um lobo. Você é um lobo, 27. Você é um lobo que despedaça pela manhã. Você é um lobo que devora a presa. Olha que coisa. O que Deus está dizendo sobre a vida de Benjamim? Benjamim, deixa eu te falar. De manhã, quando você sair para caçar, porque quem trabalha com isso sabe, né? Porque hoje é fácil, irmão. Hoje você acorda e tem um iFood. Você vai na quitanda ali do lado, você compra um negocinho que você quer. Sim ou não, irmão? Sim ou não? Mas quem está lá no campo tem que sair para caçar. Tem que sair para caçar. E se ele não acha nada para comer? Mas Deus está dizendo o seguinte para Benjamim. Benjamim faz tipo assim, eis-me aqui, Senhor. Vai. Benjamim. Não, você esqueceu o AU. Você só está no U. Que é isso, irmão? Vai, 1, 2, 3. Benjamim. Você é lobo que vai despedaçar, que despedaça pela manhã e devora a presa. Quer dizer, Deus está dizendo assim: nunca vai faltar sobre a sua vida. Não, você não recebeu, irmão. De novo, vamos lá. Deus está dizendo: nunca vai faltar sobre a sua vida. Não, faz um AU, irmão. Vamos lá, 1, 2, 3. Nunca vai faltar sobre a sua vida. Não vai faltar. E isso é posicionamento. É posicionamento, irmão. É posicionamento. Eu vou contar para você. Sexta-feira, para você vender pão, irmão, é a pior coisa do mundo, né? Humanamente dizendo, porque para Deus tudo é possível. Mas para você vender pão no calor é complicado. Mas eu aprendi que eu não tenho que viver como as pessoas pensam. Até o rapaz com quem eu compro o pão, ele fala assim: meu, é muito difícil você vender pão no calor. E às vezes você está sendo cercado de palavras negativas. Você não tem que se mover por isso. Sexta-feira minha filha, fui levar ela para o serviço dela, que é muito longe, né? E ela gosta de chegar de Uber lá, né? Todo dia. E aí ela falou: você não vai trabalhar? Eu falei: meu, eu acho que eu não vou trabalhar hoje não, olha o calor. E eu fiquei ali, mas eu fiquei incomodado com aquilo. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou encomendar meus pães. Aí fui lá, encomendei os pães. E aí eu comecei a mandar. Quer pão, quer pão, quer pão, quer pão, quer pão, quer pão. Irmão, ninguém quis pão. Ninguém quis pão. Foi Santo de Israel. Deu 3 horas, ninguém. Deu 4 horas, ninguém.
Eu estava aqui na Fernão Dias. Falei, e agora? Tá dando 4 horas, 5 horas, porque sexta-feira, né? Deu sexta-feira, o pessoal só pensa em pizza, né? Sim ou não? Não? Eu penso em pizza. A minha filha menor já me ligou e falou assim: paizinho, compra uma batatinha frita e traz uma coquinha. Ela já mandou a mensagem. Aí eu tô lá e eu falei assim: Deus, só um milagre agora, para eu poder vender esses pães aqui. Eu ouvi a voz do Espírito Santo: vai no serviço da sua filha. Eu ouvi, irmão. Eu já tinha pedido para ela falar, só que ela não podia, lá ela não pode divulgar. Eu já pedi para ela: divulga lá o trabalho lá do seu pai lá, você tem vergonha que seu pai vende pão. Ela falou: não, pai, que não pode fazer isso lá, só com autorização. Aí eu fui lá, parei na rua do lado, liguei para ela, fiz um vídeo para ela, fiz um vídeo dizendo: oi gente, sou o pai da Ana Letícia, olha que pães maravilhosos que eu tenho aqui. Mandei para ela e mandei uma mensagem para ela: meu, divulga aí. Mas naquele dia, acho que a chefe dela, foi a chefe dela? A supervisora dela viu o vídeo, que ela perguntou: eu posso postar isso aqui? A supervisora dela falou assim: claro que pode. Postou para toda a galera. Irmão, eu estava com o carro parado lá, cheio de pão. A galera começou a comprar o pão. Ninguém deu um AU, mas tudo bem. Porque para mim isso é milagre. Só um milagre. Então, aliás, até o pão aumentou. Já estou avisando que o pão aumentou já. E aí, isso foi para mim um milagre, irmão. Porque eu ia ter que ficar. Eu ia viajar no sábado. Como é que eu ia vender esses pães? Mas Deus deu a direção. Isso quer dizer o seguinte: fala para o irmão que está do seu lado: ô lobo. Fala de novo: ô lobo, descansa. Agora, descansar não é você cruzar os braços. Descansar é você sair, é você se mover, porque Deus vai trazer para você a caça. Amém ou não amém? Deus vai trazer para você a caça, e vai ser tão grande essa caça, que eu estou terminando aqui, que diz assim, ó, 49:27, vai ser tão grande essa caça, que à tarde, fala comigo, à tarde, você vai repartir os despojos. Fala para o irmão que está do seu lado: essa é a promessa de Deus sobre a tua vida. De manhã você vai sair, e Deus vai trazer para você a caça. Amém ou não amém? E você não vai perder, meu irmão, porque a caça vai ser colocada diante de você. Mas a bênção vai ser tão grande. Fala assim para o irmão que está do seu lado: a bênção vai ser tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que você vai repartir essa bênção com outras pessoas. Porque você não é filho da dor, você não é filho da aflição, você é o filho que é honrado por Deus, e quem Deus honra é marcado. Aonde você estiver, a bênção de Deus te alcançará. Você está aqui, irmão? Fique em pé e vamos aplaudir ao Senhor Jesus bem forte. Vamos